Muralhas caem.
coração. Nós cremos no poder do teu santo nome. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois com autoridade em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação.
Poder em seu nome, Jesus.
irmãos aqui presentes, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. A você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo e que Deus já esteja falando ao teu coração. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aproveitando essa oportunidade que Deus nos dá para estarmos diante da sua presença em louvor e adoração. Você veio buscar esse Deus? Amém? Amém. Você veio buscar uma resposta para a sua vida de verdade? Irmãos, esse momento que é de introdução a esse culto, através de uma palavra que eu tenho certeza que receberemos do céu, eu tenho certeza que Deus preparou algo muito especial para a sua vida. Isso não é uma frase de efeito, é algo de convicção de alguém que sabe que Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou aquilo que pensamos. Amém? O nosso Deus, ao qual nós buscamos todos os dias, a qual cremos que Ele é aquele que nos sustenta, Ele tem muitos atributos. Algumas atribuições que o próprio Deus assumiu para Ele, entre elas, a de Criador, a de Salvador, a de Consolador. Nas três pessoas que subsistem na divindade que nós conhecemos, uma dessas atribuições me chama muita atenção, que é a de Pai. Preste atenção. Deus, Ele é Pai. Amém? Amém. E um pai, ele tem entre suas responsabilidades o dever de proteger e de prover aquilo que o filho precisa. Eu vou repetir essa última frase. Uma das responsabilidades de um pai é proteger seus filhos e prover aquilo que eles necessitam. Deus é o teu Pai. Amém? Se sinta sozinho, não se sinta desprotegido, não se sinta desguarnecido e não se sinta desprovido, porque Deus é o teu Pai. Amém? Abra a tua Bíblia com a minha. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, serão 3 versículos. É momento de nós falarmos sobre contribuição. Mas eu não quero que você tome essa palavra por um outro sentido, senão o sentido que quero trazer na noite desse dia. 1 Crônicas 29, 9. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9, nos diz assim, será o versículo 9, 14 e 16. O 9 nos diz assim, quanto à preparação e arrecadação para recursos para a construção do templo. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente. Guarda essa palavra, voluntariamente, que quer dizer de espírito voluntário, porque quis oferecer, desejou sem ser forçado. Isso é ser voluntarioso, porque com coração perfeito, novamente a palavra aqui, voluntariamente o que fizeram, deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Veja bem, a palavra nos mostra nesse versículo 2 vezes voluntariamente, ou seja, de coração disposto, sem se sentir pressionado, forçado, nem coagido, e diz que com coração perfeito eles deram para quem? Mas Deus precisa disso, sim ou não? Então sempre quando fazemos para a obra, fazemos para... Sempre que ajudamos alguém, fazemos para... Tudo aquilo que fizerdes a um desses meus pequeninos, fizestes a... É isso. Continuemos no versículo 14. Porque quem sou eu, Davi falando isso? Presta atenção, ele rei,
Olha a concepção. Porque quem sou eu? Por isso era um homem segundo o coração de Deus. E quem é o meu povo que tivéssemos o poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas. Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Veja bem, ouvimos que eles deram ao Senhor. Mas o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Porque de Deus é a terra e sua plenitude. Eles deram a Deus. E aqui Davi diz: quem sou eu e quem é meu povo para dar? Nós não temos tal poder. Mas quando isso fizemos, nós estamos te devolvendo o que já veio pelas tuas mãos. Ele reconhecendo que quem era a fonte dele era o próprio Deus. Amém? Deus é a fonte de tudo aquilo que te alcança. Foi Ele quem te deu todas as coisas e condições para isso. A inteligência que serve de veículo, a força física que serve de veículo, a expertise para certas coisas, foi Deus quem te trouxe essas condições e te trouxe aqui, porque tudo vem de ti. Ele reconhece a fonte que é Deus e diz que quando isso ele faz, ele está devolvendo para as mãos daquele que o deu. Versículo 16, para finalizar: Senhor, Deus nosso, toda essa abundância que nós preparamos, existe a parte humana aqui, é preparar aquilo que recebeu de Deus para o devolver. Tudo aquilo que preparamos abundantemente para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Somos administradores. Pastor Jaque Letícia, por favor, obrigado. Somos administradores daquilo que chega às nossas mãos. Tem chegado na tua mão? Tem ou não? Sim ou não? Tem chegado na tua mão, que identidade é Deus. Só que, lembra que eu falei que uma das coisas que me chama a atenção é o papel de pai? Você que é pai, você que é mãe, vai se identificar com isso que eu vou falar em cima disso aqui que nós lemos. A palavra voluntariamente fala-se 2 vezes no mesmo versículo, que me remete ali a 2 aos Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que a contribuição era preparada no coração daquelas pessoas. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, era voluntarioso. Era preparado cada um com o seu propósito. Não é se eu sentir, é eu forçar uma situação dentro de mim. No seguinte sentido, ninguém vai me forçar, eu mesmo vou me propositar em fazer algo, porque não é justo eu ficar sem nada a fazer. Olha a condição aqui de pai que me remeteu a isso, pensando ali. Quando eu, na condição de pai, hoje na condição de avô, já falei isso aqui antes, mas agora de uma maneira um pouco mais detalhada. Quando eu dou um doce, uma comida para minha neta, por exemplo, fiz isso com minha filha, fiz isso com os meus filhos, eles reconhecem que veio da mão de quem? Do pai. O pai entrega para o seu filho. Aquilo não é questão de disputa. E o pai não gosta quando o filho, de forma egoísta, entende que aquilo é dele. Mas o pai se alegra quando o filho pega aquilo que recebeu e reparte com seus irmãos. Entendendo que aquilo não era dele propriamente, ele recebe do pai. Não para ele sozinho, mas para que ele possa repartir com seus irmãos. É a primeira alegria do pai quando entrega algo na mão de um filho. Saber que ele não é egoísta e que reparte com seus irmãos. Mas existe uma segunda alegria no pai que dá algo para o seu filho. A primeira é quando ele pega aquele doce, pega aquela comidinha, pega aquilo recebido e reparte com os irmãos. É bonitinho quando eu vejo a Manuela dizendo o seguinte: isso aqui é para minha mãe, isso aqui é para minha irmã. Que bonito. Não quer comer sozinho. Tem criança que quer comer só.
Tem criança que quer comer só, não reparte não, divide com ninguém. Isso é feio. Diante de Deus somos filhos dele. Aquilo que recebemos dele, se quisermos comer sozinho, isso é feio. O que ele espera? Que nós repartamos, que não seja só para nós. Deus te deu condições que devem ser repartidas. Amém? Deus te deu condições para ser repartido entre os filhos que ele tem. E a segunda alegria do papai qual é? Quando o filho pega aquilo e diz o seguinte: pai, você quer? O senhor quer? Olha, ele está fazendo uma entrega daquilo que ele ganhou. Ele pensa o seguinte: não é meu, eu ganhei do meu pai, eu vou comer sozinho? É a primeira alternativa que eu tenho. Não, eu vou repartir com os meus irmãos. Mas antes de repartir, deixa eu perguntar se aquele que me deu, ele está servido daquilo que ele me deu. Pai, quer um pedaço? Ó, ele não comeu primeiro, ele não mastigou primeiro, ele ofereceu primeiro. Antes de morder, ele perguntou: o senhor quer? Ele está fazendo o quê? Uma devolução daquilo que ele recebeu. E nós, como filhos de Deus, entendamos isso nessa noite. Um espírito voluntarioso, um espírito pronto, desejoso a entender que recebeu de Deus e deve repartir. E segundo, quando nós oferecemos, nós estamos oferecendo aquilo que já recebemos das mãos de Deus e para as mãos dele voltará. Amém? Deus abençoe os irmãos. Se você desejar ofertar nessa obra, grato por essa obra, alegre por essa obra, aquilo que fizermos aqui, estaremos fazendo também como se fosse ao Senhor. Pega sua oferta, seu voto, seu propósito, sua contribuição, apresente diante de Deus. Eu vou orar pela tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanto a minha voz nessa hora, meu Pai, pedindo a tua bênção para os teus filhos neste momento. A bênção que enriquece, não acrescenta dores, na vida de um povo voluntarioso, desejoso, Senhor Deus, a ofertar. Abençoa, Senhor Deus, aquele que está precisando de um recurso, precisando de uma oportunidade. O Senhor é aquele que não fecha teus olhos, o Senhor é aquele que não encolhe tuas mãos, o Senhor é aquele que não tampa teus ouvidos, muito pelo contrário, o Senhor ouve o clamor do necessitado e não resiste a um coração contrito e quebrantado. Guarda o teu povo, o abençoa para a glória e louvor do nome de Jesus. Se levante, a salva estará passando por você. É a oportunidade de você contribuir também nessa obra com muita alegria e espírito voluntarioso. Vamos adorar a Deus? Aleluia! Aproveite essa oportunidade. Quero já agradecer ao nosso adolescente Felipe, graças a Deus aqui, que por convite está tocando em nossa bateria. Que Deus te abençoe, viu, filho? Deus abençoe você, a sua família também, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Santo
como nosso fundamento, como nossa base. Amém? Louvado seja o Senhor. Aplausos para Ele. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém? A paz do Senhor, a igreja. Que privilégio estar aqui mais uma vez, trazendo as preciosidades que é a palavra do Senhor aos irmãos. Irmãos, se coloquem na posição de adoradores. Nós fomos chamados para adorar. Nós não somos mais escravos. E sendo assim, estamos numa posição de adorar. Não precisamos mais economizar os nossos aleluias, os nossos glória a Deus. Irmãos, eu não economizo mais não. Eu não economizo mais não. Quando eu olho para trás e vejo o tanto de tempo que eu perdi sem adorar, sendo escrava do pecado, sendo escrava, que nem um povo lá em Israel que era escravo de Faraó. A partir do momento que eu descobri que eu sou adoradora, eu não economizo os meus aleluias, eu não economizo os meus améns, os meus glória a Deus. Deus é maravilhoso, nós estamos nessa posição de adoradores, amém? É um privilégio, como eu disse, estar aqui mais uma vez, e hoje eu trago algo muito especial da parte de Deus. E o Senhor, desde o momento em que eu coloquei o meu pé por essas portas, o Senhor confirmou a minha palavra através da oração da irmã Anne. O Senhor não se agrada daqueles que voltam para trás. Ela disse algo assim ou semelhante nos louvores do nosso irmão Mateus, falando de libertação, através da oração, quando eu estava de joelho diante do nosso Pai, porque nós estamos na casa dele, né? E hoje eu quero trazer um tema para essa mensagem. Eu quero trazer o tema: deixe o Egito para trás. Deixe o Egito para trás. Vamos fixar, colocar esse tema em nossa mente, no nosso coração, e deixar essa palavra entrar em nosso coração. E o mesmo Deus que antigamente ele levantava líderes para falar com o seu povo, líderes para ensinar o seu povo, hoje em dia o Senhor ainda continua falando conosco através da sua palavra, através de líderes que ele levanta para nos ensinar e continuar nos ensinando, pastoreando o nosso coração. Então o tema central da minha mensagem é: deixe o Egito para trás. E eu queria começar lendo com os irmãos capítulo de Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 16. Eu vou ler em NVI, tá, igreja? Aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que a palavra do Senhor possa os alcançar aonde quer que vocês estejam, amém? Tô lendo em NVI, tá? Vamos começar a ler do capítulo 16, vou ler apenas 11 versículos, mas eu quero trabalhar depois apenas 3 com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito, no deserto. Toda a comunidade de Israel reclamou ou murmurou, algumas versões diz, a Moisés e a Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia,
trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias, do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra nós, não, contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da tua maravilhosa palavra, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, te cultuando, e já te cultuamos, Senhor, com as nossas ofertas, com os nossos louvores. Agora recebe, Senhor. Recebe, Senhor, toda essa comunidade que aqui está, todos esses irmãos. Senhor, e te pedimos, Senhor, acha em nossos corações espaço, Senhor, para que possamos, Senhor, entender a Tua palavra, para que essa palavra, Senhor, venha penetrar, Senhor, em nossos corações, Senhor, e possamos através dela aprender, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha falar, venha ser luz aos nossos ouvidos, Pai. Nós te agradecemos por tudo que fez até agora e continuará fazendo, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e igreja, hoje eu quero falar para vocês e trabalhar 3 coisas: a murmuração, o Egito e a falta de confiança no Senhor. Muitas das vezes a gente se pega murmurando, e aquilo acaba tomando conta do nosso coração, de uma tal maneira que pessoas ao nosso redor mal conseguem ficar do nosso lado. Já parou do lado de uma pessoa que, e aí, como é que vai? Aquela pessoa começa a falar, murmurar de tudo, e você fala: misericórdia, Senhor, e nada de bom sai da boca daquela pessoa. O quanto é ruim. Eu vejo aqui Moisés e Arão no meio de um povo que tinha acabado de receber a libertação da mão do Senhor. Um povo que já tinha visto milagres acontecer. Um pouco antes deles parar no Egito, chegarem a Elim, no deserto de Sim, o povo ele tinha sido liberto das mãos de Faraó. Aquele povo tinha visto o Senhor libertar eles diante de 10 pragas que o Senhor lançou sobre Faraó. Mais um pouco à frente a gente vê o mar vermelho se abrir e mais um milagre aquele povo presencia diante de todo aquele mar, onde Faraó estava vindo com sua cavalaria, com seus cavalos, espadas, para matar aquele povo. E eles chegam a murmurar: Moisés, mais uma vez, foi por falta de túmulos que vocês nos tirou do deserto para morrer aqui? Foi, Moisés? Não bastasse as 10 pragas, o Senhor fala a Moisés: por que está clamando, Moisés, a mim? Diga ao povo que marche. Sabe por quê, irmãos? Tem situações na nossa vida que a gente vai ter que orar, que a gente vai ter que clamar. Mas tem situações em nossas vidas que a gente vai ter que marchar e continuar. E aquele povo murmura a Moisés,
falando se foi por falta de túmulos que o Senhor tinha tirado eles do Egito, e eles presenciam mais uma vez o milagre do Senhor. A gente vê depois deles ter presenciado esse milagre no capítulo 15, eles começam a louvar o Senhor com cânticos ali, entoaram louvores ao Senhor depois de ter passado pelo Mar Vermelho. Estavam crentes, adoradores, louvando o Senhor por ter visto o milagre, mas insatisfeitos. Insatisfeito porque aquele povo segue murmurando, segue reclamando, segue insatisfeito da sua liderança que o próprio Deus levantou para liderar eles no deserto, para liderar eles, libertar eles do Egito. O Senhor poderia fazer? Claro que sim, mas o Senhor levantou líderes para que pudesse ser feito. E aquele povo insatisfeito, a Bíblia diz que eles chegam depois, Moisés conduz eles pelo deserto, e eles chegam a um lugar chamado Mara, né? E ali eles murmuram mais uma vez contra Moisés e Arão? Claro que não, contra o próprio Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Deus falou a Moisés: não é contra vocês, Moisés, que eles estão murmurando, mas é contra mim. Já parou para pensar quantas vezes a gente murmura, a gente reclama, achando que está reclamando de alguém, achando que está reclamando de uma situação, mas estamos murmurando e reclamando do próprio Deus? E por que eu trago essa palavra hoje, igreja? O Senhor falou muito comigo umas 2 semanas atrás, onde eu me peguei muito chata. E eu confesso para vocês, eu sou humana. A gente às vezes erra tentando acertar. E eu estava numa posição que eu acho que nem eu mesma estava mais aguentando ficar comigo mesma. E o Senhor falou comigo: por que tu está murmurando? Você pediu uma família, e eu te dei uma família. Você orou um tempo atrás pedindo o que você poderia fazer para ajudar o teu esposo, e eu te dei um emprego. Por que você está murmurando? Não é contra eles, porque essa família fui eu que te dei. Esse emprego foi eu que te dei. Eu abri essa porta. E eu falei: Senhor, tem misericórdia dessa pecadora que fala contigo, porque eu estou igual aquele povo de Israel, onde murmurava contra Moisés e Arão. E eu fui para a Bíblia meditar nessa palavra. Eu falei: poxa. E às vezes a gente se pega olhando para as histórias da Bíblia e fala: que povo ingrato. Mas o Senhor fala: vocês são assim. A palavra de Deus, irmãos, parece que só mudou os remetentes, só mudou os endereços. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas que viviam naquele passado, hoje vivem hoje dentro de nós. E ao me deparar com a murmuração daquele povo, eu fui para o meu quarto e eu declarei: Senhor, eu não quero ser assim. Porque é muito chato murmurar. A gente murmura da casa, a gente murmura do marido, a gente murmura do filho, a gente murmura da liderança, do pastor, a gente murmura quando no louvor não é aquele que tocou a gente murmura no trabalho, a gente murmura na escola, na faculdade, a gente está sempre murmurando. E por conta da murmuração daquele povo, eles pereceram no próprio deserto. Eles não alcançaram o novo de Deus, porque Deus não quis que eles chegassem à terra que manava leite e mel, que era uma terra que foi dada a eles por herança. Não, porque o quanto aquele povo fez difícil, fez ser demorado, um caminho que na época os mercadores faziam em 11, 15 dias. Aquele povo durou 40 anos para fazer um caminho que duraria dias, por conta da sua incredulidade, por conta da sua murmuração. E já parou para pensar o quanto a gente demora para alcançar o novo de Deus por conta da gente mesmo?
Por conta que temos um coração duro, um coração que Deus fala e a gente não obedece, porque Deus falava através da liderança de Arão e de Ur, mas o povo sempre fazia tudo ao contrário da palavra de Deus. Não era para adorar outros deuses, eles iam e adoravam, fez um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, tratando com o Senhor sobre as tábuas e os mandamentos, que era para aquele povo mesmo. O Senhor fazia chover pão, eles estavam insatisfeitos, queriam carne. Eles queriam água, o Senhor ordenava que Moisés batesse na rocha e saía água da rocha. Mas aquele povo, eles não viam uma coisa, igreja. Que o Deus Todo-Poderoso, que livrou eles da mão de Faraó, queria que eles vissem e sentissem que Deus queria pastorear o coração deles. Não era para o deserto ser um caminho longo. A gente fala, eu estou no deserto, eu estou no deserto. O deserto às vezes não é um lugar ruim não, igreja. O deserto às vezes é para Deus está nos levando muitas das vezes para o deserto para tratar com a gente lá. Para nos ensinar, para nos pastorear. O Senhor tinha tirado aquele povo do Egito. Porque aquele lugar não era deles, eles lá era lugar de escravidão. Egito era lugar de escravo, e quantas vezes nós nos colocamos em lugar de escravos, olhamos para trás e sentimos saudade do Egito, saudade de uma vida em que vivíamos. Eu acredito que a igreja deve saber que murmuração é pecado. Sabe? E aquele povo começa a adorar depois do milagre das águas, porque eles estavam em uma posição de adoradores, sabe? E Egito é lugar de escravo, não é de adorador. E a adoração não é para ser feita, sabe, igreja? Em lugares como o Egito, às vezes a gente está adorando, achando que está adorando em lugares bons e estamos adorando no Egito. Quantas das vezes a gente faz da nossa própria casa o Egito? Presos dentro da nossa própria casa. Murmura o dia inteiro, quando chega no final do dia a gente coloca um louvor. É Egito. Estamos adorando no Egito. Eu acredito que aqui não tenha mais ninguém com essa posição de escravo, em nome de Jesus. Aleluia. Nós fomos chamados para adorar fora do Egito. Se você foi chamado para adorar fora do Egito, se coloca na posição de adorador. Ai, que saudade do Egito, o povo falava das panelas de carne, do pão que comíamos lá, a fartar. Quem é adorador prefere comer pão no Egito, maná no deserto, do que pão no Egito, adorando Faraó. Eu preferia passar 40 anos no deserto, comendo pão, seguindo os mandamentos do Senhor, do que tendo tudo, adorando deuses que não era o próprio Deus, adorando Faraó. E às vezes a gente está assim, murmurando, nada está bom, nada estava bom para aquele povo. O Senhor fez uma promessa, no capítulo 2 de Êxodo, a palavra de Deus diz, lá pelo versículo 25, que o clamor daquele povo chegou a Deus e fez com que Deus se lembrasse da promessa que ele tinha feito a Abraão. E levanta Moisés e Arão para libertar aquele povo. Olha só, quantas das vezes a gente se pega orando, clamando, o Senhor nos atende, nos liberta, mas ainda não está bom. Não, Deus, ainda não está bom, eu ainda não tenho o que eu quero. Como assim? Você já é livre. Glória a Deus. Você já é livre. Própria palavra não são palavras minhas, o Senhor diz, a palavra de Deus diz que ele ouve. Aquele povo não aguentava mais, sentiu o chicote de Faraó ardendo no couro deles. Estavam na posição de quê? De pessoas crentes, a gente, eu e você. Quantas vezes a gente se tranca no nosso quarto,
ora, vem para a igreja, louva, glória a Deus, aleluia, sai da igreja, murmuração. Fala mal da palavra, fala mal do pregador, o louvor não estava alinhado, ai, olha, o pastor faz de tudo, a liderança, hoje tem culto de libertação, hoje tem culto de casal, e a gente murmura. Mais uma vez, a gente está assim. Por quê? Porque saímos do Egito, mas o Egito ainda não saiu de nós. Igreja, difícil não é sair do Egito. Convida uma pessoa para vir para a igreja. Vamos, faz convite. Difícil não é sair do Egito. Difícil é tirar o Egito daqui de dentro. O problema daquele povo não era pão. O problema daquele povo não era só a falta de pão, de carne. Era muito maior do que aquilo. O problema daquele povo era o que estava dentro do coração deles. Não estavam satisfeitos com os milagres. Imagina só. Eu sei que ninguém é anjo, que às vezes a gente se pega numa posição de reclamar mesmo. Mas imagina, a palavra do Senhor diz que o Senhor queria por eles a prova. Né? O Senhor fala, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia comum. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Já parou para pensar quantas vezes o Senhor nos coloca provas para ver se a gente vai murmurar? Para ver se a gente vai seguir as instruções deles ou não? Eu não estou dizendo que aquele povo não tinha o direito de chegar a Moisés e falar, Moisés, nós estamos com fome, com sede, Moisés. Mas será que eles ainda não tinham enxergado que o Deus que fez abrir o mar não seria capaz de transformar pedras em pães para eles comerem? Sabe por quê? Foi muito mais fácil eles reclamarem e murmurarem. Porque o coração deles, igreja, não estava bem. Eles ainda eram escravos das suas próprias vontades, escravos dos seus próprios desejos, sabe? O versículo 7 diz que amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Moisés e Arão, não contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? A palavra do Senhor diz. Gente, a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual e acaba com qualquer comunhão. Com qualquer comunhão, com a igreja, com a comunhão da igreja local, com a comunhão na família, com a comunhão no trabalho, com a comunhão na faculdade. Ninguém consegue ficar do lado de pessoa que só murmura. Por isso que Moisés é tido como o homem mais calmo da Bíblia. Porque se fosse eu ia falar, Senhor, destrói esse povo. Por quê? Porque tinha calmaria no coração de Moisés. Gente, quem consegue ficar do lado de pessoas que murmuram, que só reclama, que nada tá bom? A murmuração, gente, nos impede de desfrutar as promessas de Deus. E foi aquilo que aconteceu com aquele povo. Impediu que eles desfrutassem da promessa. O Senhor falou, Moisés falou, o Senhor os libertará com a sua forte mão e conduzirá vocês a uma terra que emana leite e mel. Isso já seria suficiente para uma pessoa que acredita nos planos de Deus. A gente está no deserto, povo, mas a gente vai comer, vai para uma terra nossa, herança nossa, vamos aguentar firme. Como crentes, a gente sai para comer num lugar, mal conseguimos esperar o horário de uma pizza sair, impaciência. Por que hoje em dia a gente vê tantas pessoas voltando para o Egito? Pessoas que eram de púlpito e ministravam a palavra do Senhor, porque não tiveram a paciência e o encontro real com Jesus. Não, eu estou passando por prova, mas eu vou herdar uma terra prometida. Eu estou passando por dificuldade, eu não estou no lugar
que eu queria morar, eu não tenho o carro que eu queria ter, eu não tenho a casa que eu queria ter, eu não tenho o trabalho que eu queria ter, olha, eu estou comendo isso, eu estou vestindo isso, mas não importa, tem uma terra me esperando. E porque muitos morreram espiritualmente. E é muito triste, igreja, falar isso. De verdade, é muito triste. A Bíblia diz que cerca de mais de 600 homens, tirando mulheres e crianças, não herdaram essa terra. Por falta de fé, por conta da sua incredulidade. Se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Igreja, o pecado da murmuração é tão perigoso que pode nos levar à nossa própria queda, sabe? E a incredulidade daquele povo causou a sua própria queda. Por que às vezes a gente vê tantas igrejas, eu estava pensando, né? Eu peguei já tem um tempinho, eu entrei no ônibus uma vez, e atrás de mim tinha umas pessoas já de idade avançada. E acredito eu, que elas eram cristãs, né? E estava um debate ali muito grande. Uma falava, olha, eu fui à igreja no final de semana, estava um calor que não dava para ficar lá dentro. O que o pastor faz com as ofertas? Eu não dizimo mais. E a outra falava, mas você está errado. Não é assim. Você está ofertando? Eu não. Então você não tem o direito de reclamar? Porque quem oferta já não tem. Era uma guerra ali. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E quem me conhece sabe que eu adoro falar. E aquele negócio louca para olhar para trás e falar, psh, você está reclamando? Você falou que não está dizimando? Porque quem está já não tem o direito. Mas Deus falava de, se aquieta que o assunto não é teu. Porque aqui meu marido sabe que eu amo falar. Não entra nesse assunto. Eu falei, Senhor, é melhor eu vir em paz, eu vou voltar em paz. E sabe, igreja, porque às vezes a gente vê tanta queda, tantas portas que eram para estar abertas, fechadas, por falta de apoio à liderança. É verdade, por falta de apoio à liderança. Às vezes a gente vê a nossa liderança batalhando para manter aquelas portas abertas. E a gente não tem a capacidade de chegar, pastor, o líder, diácono, obreiro, obreira, eu não tenho muito, mas o que eu posso fazer? Porque é mais fácil murmurar. Olha, pastor, eu vi que o Senhor levantou lá uma rifa para arrumar os telhados. Me desculpa estar falando isso. Eu não tenho muito, pastor, mas eu anseio em ver a obra com as portas abertas. O que eu posso fazer? Mas é tão mais fácil a gente chegar nos Moisés e nos Arão, que o Senhor levanta e murmurar por trás. Mais uma vez uma rifa! Mais uma vez um evento, isso não pode, não é bíblico. Porque há tantas portas fechadas, igreja. Deus quer isso? Deus quer isso? Não quer, quem quer somos nós. Porque somos incapazes ainda de ajudar quem precisa. Somos incapazes, nós somos o povo de Israel. Nós, a igreja Sementes da Fé, está sendo pastoreada no deserto. Somos nós lá. Não sou eu porque eu não murmuro. Eu não abri minha boca para murmurar, mas sentiu no coração. Dói, igreja, às vezes fala isso. Porque o Senhor quer ver os seus filhos. Você tem o direito de chegar ao nosso Deus e falar, pedir, mas murmurar. A gente está mais na posição
de pessoas que murmuram do que agradecem. Quantas vezes nos chegamos a Deus e nós descarregamos tudo que tem dentro da gente e esquecemos de olhar porque Ele já nos deu. E sabe por que nós começamos a murmurar, a reclamar? Quando nossa atenção se desvia daquilo que nós temos e colocamos naquilo que a gente ainda não tem. Começa a colocar o teu olhar naquilo que você já tem, para ver se você vai ter motivos para murmurar contra Deus. Quando você murmura da sua mulher, dos seus filhos, do seu trabalho, daquilo que Deus constituiu para você, você não está murmurando para eles, você está murmurando contra Deus. Você está murmurando para Ele, porque foi Ele que constituiu, foi Ele que levantou, foi Ele que concebeu, sabe, permitiu. E a gente vê aqui na Bíblia um povo murmurento, reclamão, com uma liderança que fazia de tudo que Deus falava, Moisés e Arão, falava ao povo, falava aquelas pessoas. Como é fácil, não é tão mais fácil, porque um homem e uma mulher de Deus, que tem uma vida santa, que conhece a palavra de Deus, ele não vai falar mal dos seus líderes. Ele não vai falar mal do seu marido, não vai falar mal da sua esposa, dos seus filhos. Ele vai trabalhar com base bíblica. Vai chegar, pastor, ô líder, esposo, esposa, vamos sentar aqui, vamos conversar. Que tal a gente fazer assim? Que tal a gente conduzir o povo desse jeito? Ô marido, cheguei do trabalho cansada, eu vi algo que eu não gostei. Ô esposa, eu cheguei do trabalho cansada, vamos sentar aqui, vamos acalmar. Mas não, a gente quer despejar tudo que a gente tem dentro do nosso coração em cima dessas pessoas que estão tentando acertar e fazer de tudo para o povo ser conduzido. Não é fácil, eu fico imaginando, meu Deus, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Arão, não foi fácil para eles, e o Senhor querendo pastorear o coração deles, porque era necessário, porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda estava neles, e eles não podiam herdar uma terra santa, uma terra boa, sendo incrédulos, reclamãos. E o povo ainda fala, Deus ainda fala para eles, que eles colheriam maná no 6º dia, e no 7º eles tinham que descansar, porque o Senhor ia prover, o Senhor não ia deixar aquele povo morrer de fome. O que eles fazem? Desobedecem a Deus, por falta de fé, inseguros se iriam comer ou não. E eu fico pensando, igreja, qual de fato era a fome daquele povo? Qual de fato é a nossa fome? Qual de fato é a nossa necessidade? Eles sentem saudades do Egito, das panelas de carne, querem voltar para lá. A saudade no coração deles faz que eles anseiem por aquele lugar novamente. Nós somos libertos do Egito, e quando a gente murmura, reclama, não obedece às leis do Senhor, às leis da liderança, quando a gente não se opõe à liderança lá no nosso lar, a gente não obedece à liderança lá do nosso lar, a gente está no Egito, e sendo assim, a qualquer momento a gente pode cair novamente. Sabe? Filhos que reclamam dos seus pais,
porque estão liderando errado, porque não é certo. Pais que reclamam dos filhos, vó que reclamam dos netos, é reclamação, é reclamação. Será que a gente podia tirar os nossos olhos daquilo, sabe, que a gente não tem, e começar a colocar os olhos naquilo que a gente já tem? No versículo 11, o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. O Senhor ouve. Será que muitas das vezes a gente acha que o Senhor está com os ouvidos tampados? Que Ele não está vendo? Que Ele não está ouvindo? Que Ele não está trabalhando? E a palavra do Senhor diz que Deus ouviu as queixas daquele povo. E o que me chamou mais atenção é que eu aprendi uma coisa aqui nessa passagem, quando Moisés diz àquele povo: quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Para que a gente murmure contra pessoas. Quem somos nós, Moisés diz, para que vocês murmurem contra nós? E eu falei: meu Deus. Quer dizer que quando eu estou murmurando, reclamando, é contra o Senhor. Quando eu estou insatisfeita de algo que o Senhor me deu, eu estou insatisfeita contra Ele. Contra o que Ele me deu. Contra o que Ele colocou em minhas mãos para liderar. Contra aquilo que Ele confiou a mim. Quem somos nós para que murmure contra os projetos do pastor? Quem somos nós para que murmure contra os projetos da tua igreja? Quem somos nós? Se Cristo é o cabeça da igreja, é contra o teu líder que você murmura? Se a família que você tanto pediu para Deus, você murmura contra ela, está insatisfeita, é contra ela que você está murmurando? Os filhos que você tanto ora no teu quarto, quando eles fazem aquela bagunça no teu lar, você diz: mais uma vez eu tenho que limpar, é contra eles que você está murmurando? Quem são eles? Quem somos nós? Não é? E talvez você possa estar pensando: olha, eu saí do Egito, eu não estou caminhando mais no Egito porque eu não murmuro. Mas será que os nossos sentimentos ainda não estão presos no Egito? Presos lá nas panelas de carne, nas panelas de pepinos, de alhos, de cebolas e os melões que aquele povo comia no Egito, mas sendo escravos. E eu deixo uma pergunta para mim e para você, claro que é particular de cada um. Você prefere comer pepino, melão, os alhos porós que Faraó oferecia no Egito? Ou você prefere comer maná, sendo pastoreado no deserto por um Deus que com uma forte mão nos libertou da escravidão, mas caminhando, sendo fiel à sua palavra, sendo fiel aos seus mandamentos, sendo fiel àquele que nos deu o seu único filho? Ou você prefere ficar preso no Egito, sendo escravo e sentindo o chicote de Faraó rasgando o seu couro? Muitas daquelas pessoas viam seus filhos, suas mulheres morrendo ali dentro, sendo apanhando, e deveria ser horrível. Mas eu quero te dizer hoje, igreja, diante da palavra do Senhor, que você não está mais nessa posição. O Deus que proveu o maná 40 anos naquele deserto,
para um povo que era escravo de Faraó, é o mesmo Deus que vai prover tanto na minha vida quanto na sua vida. Mas para isso você precisa tomar uma posição de filho, uma posição de adorador, uma posição de filho obediente, uma posição de ovelha que está seguindo os conselhos e o pastoreio do seu pastor e que diz: eis-me aqui, pastor. Jovens, adolescentes, que diz: eis-me aqui, liderança. Pais, que diz: filhos, eis-me aqui para pastorear o teu coração. E filhos que se levantem: pai, amém, eu quero ser pastoreado primeiramente dentro do meu lar. Porque senão você vai se colocar em posição de escravo de Faraó. E ninguém quer ser mais escravo de Faraó. Está na hora da gente tirar o Egito do nosso coração. Tirar o Egito das nossas manias. Falar para o Egito: sai da minha casa, do meu lar, da minha vida, do meu coração. Porque hoje eu me coloco na posição de adorador. Eu estou morando em um lugar que eu não quero, mas Deus habita no meu lar. Eu ainda não estou no cargo de emprego que eu quero, mas Deus quem me deu e eu vou honrar Ele aqui. Eu não tenho como ajudar lá na minha liderança com ofertas e dízimos, mas Deus me deu 2 braços e 2 pernas e uma boca para dizer: pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade. Como eu posso fazer? Você não foi chamado para ser enfeite. Você é vaso. E se tem vaso, tem azeite. Você precisa transbordar aonde quer que a gente pise a planta de nossos pés. Nós precisamos nos permitir, igreja, nos permitir ser pastoreados. Não sentar, ouvir. A palavra não foi para mim, é tanto para mim quanto para todo mundo que está aqui. Desde os pequenininhos aos maiores. A palavra não é para quem não veio. É até para quem está nos ouvindo. Saia do Egito. Você vai morrer na sua incredulidade. Se você não sair dessa posição, você não vai alcançar aquilo que Deus te prometeu. Só alcança o novo de Deus quem se posiciona como soldado. E fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, comendo maná, mas caminhando com o Senhor. Porque eu creio, se você crê que você vai alcançar uma terra que é sua por herança, que é minha por herança, a gente precisa se posicionar, acreditar. Hoje eu não tenho o que eu quero, mas ainda eu tô com os meus olhos naquilo que eu já tenho, e eu vou focar com o que eu tenho. Eu tenho pão, eu não tenho carne, eu não estou falando sobre alimentos. Isso não é sobre alimentos. Isso é sobre uma vida espiritual. E há muita gente morrendo dentro das igrejas, porque o Egito não saiu do coração delas. A culpa é de quem? Dos Moisés? Dos Arãos? Que Deus levantou? Aquele povo não herdou a terra, morreu na sua incredulidade, por quê? Deus quis. Porque eles tornaram o caminho mais difícil. Eles tornaram o caminho mais difícil. Um caminho que era para ser feito em dias. Deus fazia com que eles dessem a volta. Porque sabia que eles não poderiam chegar do jeito que eles estavam. Eu quero te dizer que você vai chegar. Tá difícil o caminho. Tá difícil o caminho, mas sabe por quê? Deus ainda não permitiu. Começa a olhar para o Egito no teu coração. Vamos ver se é Deus que está permitindo. Deus que está permitindo.
Um caminho que vai ser tão fácil, igreja. Que era tão fácil para aquele povo. Se eles não fossem desobedientes. Se eles não tivessem falta de fé. Se eles deixassem, quantas vezes deixaram de acreditar no que Deus podia fazer. Não bastasse os milagres. O problema não era o pão, o problema não era a água, o problema era o coração deles. Não queriam que fosse do jeito deles. Será que o Deus que mexeu no céu para alimentar Elias ia deixar aquele povo morrer de fome? Gente, Deus mexeu no céu para alimentar um filho seu. Gente, a vida não é fácil para ninguém. Uma vez uma pessoa me disse assim: olha, eu queria estar na sua posição. Não queira. Eu falei: você não queira estar na minha posição. Mas por quê? Porque não queira. Porque a minha posição é para minha posição. E a sua é para a sua. Mas é muito difícil para você, para mim também. Mas eu continuo crendo que eu vou herdar uma terra. Você crê? Eu creio, mas parece que nunca chega. Vai chegar. Mas você não pode deixar de acreditar. A gente precisa ter esse encontro real com Cristo Jesus. O Senhor ainda liberta, que nem o irmão Mateus falou aqui no púlpito. O Senhor restaura. O Senhor conduz. Na nuvem o Senhor conduzia. Na coluna de fogo o Senhor esquentava aquele povo, iluminava. E nada era satisfeito. Está na hora da gente desfazer as raízes que o Egito deixou dentro da gente. Porque há pessoas ainda vivendo como escravos, sendo conduzidos por forte liderança. O Senhor levantou. Quando a gente começa a entender que o Senhor que levantou essas pessoas para nos ajudar, para nos conduzir, as coisas começam a ficar mais fáceis, igreja. A gente precisa tomar essa posição. É nossa por herança. Basta a gente começar a acreditar e ter mais fé. Em nome de Jesus, nós fomos chamados para ser adoradores fora do Egito. Se o teu lar tem sido um Egito, você vai declarar que ele hoje é lar de adorador. Se o teu trabalho tem sido um lugar de Egito, você vai declarar que lá ele vai ser um lugar de adorador. Na escola, na faculdade, você vai declarar, porque você... mas não tem mais ninguém além de mim, é você que Deus quer usar. Você não é adorador? Não está mais no Egito? Não está mais preso sob pressão nas mãos de Faraó? Então você foi chamado para adorar lá. Igreja, essa é a palavra que o Senhor nos trouxe hoje e que Ele quer falar aos nossos corações. Para o Egito, eu não volto mais. E você? Se levante, eu quero orar. Se coloque na posição de adorador. Se coloque na posição de filho. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para ser livre. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, o seu Filho, nós nos reunimos aqui, Senhor, para te adorar, bendizer o teu santo nome, Senhor, e diante da tua palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, Pai, nós queremos declarar que somos livres para te adorar, e que ao sair por essa porta, Senhor, nós não vamos voltar para o Egito. Nós não vamos ser filhos que murmura, que reclama. Meu Deus. Senhor,
quantas das vezes nós nos colocamos em posição, Senhor, de escravos, sendo livres já, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém nessa noite, Senhor, se sentindo escravo, Senhor, sentindo ainda o chicote de Faraó rasgando a sua pele, o seu coração, nós declaramos libertação, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a tua forte mão nos libertou e para o Egito nós não voltaremos mais, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos deu. Senhor, obrigado, Senhor, por todos os bem-feitos que o Senhor já nos deu. Mas nós queremos te pedir perdão, meu Deus. Te pedir perdão por muitas das vezes colocar os nossos olhos naquilo que a gente não tem, Deus. E murmuramos contra o Senhor. Nós deixamos de ver, Senhor, aquilo que o Senhor ainda não nos deu. Ah, Senhor, e nos colocamos em posição de pessoas murmuradoras. Mas a tua igreja se levanta hoje na autoridade do nome de Jesus. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquelas pessoas comeram maná no deserto e morreram. Mas o verdadeiro maná, Senhor, foi nos dado o teu filho, o pão que desceu do céu. Senhor, nós não queremos mais ser escravos. Pessoas que não se levantam para ajudar. Pessoas que não se levantam, Senhor, para estender a mão para o outro, mas murmuram, reclamam. Nós não queremos mais ser esse tipo de pessoas, Senhor. Nós somos adoradores do Pai. E nossa boca, Senhor, se abrirá, não para murmuração, não para sentir saudade do Egito, das panelas de carne, Senhor. Mas nossa boca se abrirá para te agradecer, para colocar diante de ti a nossa necessidade com humildade, Senhor. Porque se o Senhor nos der, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não nos der, continuará sendo Deus que nos guia pelo deserto. Senhor, cobre teu povo nessa noite com a tua nuvem de glória. Assim como o Senhor foi com aquele povo, bondoso, misericordioso, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos conduz, Senhor, pastoreia o nosso coração, nos ajuda, Senhor, porque somos necessitados da tua presença. Nós não queremos, Senhor, apenas as tuas mãos, mas queremos ver a tua face. Senhor, eu oro também por toda a liderança dessa igreja, por todo o projeto, Senhor, que o Senhor levanta, e eu creio que o Senhor levantará, seja ele qual for. Eu oro, Senhor, para que seja, Senhor, projetos abençoados, projetos, Senhor, para levantar, Senhor, a tua obra, a tua igreja, porque eu sei que o Senhor sabe, Senhor, como era este lugar antes e como ele tem ficado. Cada detalhe, Senhor, o Senhor tem cuidado. Cada azulejo, Senhor, que colocamos aqui, continua, Senhor, levantando pessoas, não que murmuram, mas que têm prazer em ofertar, prazer em ver a obra com as portas abertas. Pessoas que dizem: eis-me aqui, pastor, usa-me. Eu quero ser útil. Nem que seja para limpar banheiro, eu prefiro estar aqui, Senhor. Senhor, nós te pedimos também pela vida do nosso pastor, o líder desse lugar. Ah, Senhor, eu fico imaginando como era difícil para Moisés e as coisas não mudaram hoje. É difícil também pastorear um povo, Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos pela vida dele. Todo embaraço, Senhor, todo desânimo,
Senhor, que seja desfeito, Senhor, da vida do nosso pastor. Nós declaramos nessa noite respeito, reverência a Ele. Nós também te pedimos e oramos pela vida da nossa irmã e missionária Denise. Visita ela, Senhor, onde quer que ela esteja. Senhor, abençoa a vida dela, Senhor. Continua, Senhor, provendo na sua vida. Senhor, os diáconos, os obreiros dessa igreja, o grupo de mídia, Senhor, que alcance vidas e corações através dessas redes sociais, que elas sejam, Senhor, abençoadas, Senhor, que elas venham crescer, Deus, que elas venham ter muitos inscritos, não para o nosso próprio ego, mas para que essas palavras sejam alcançadas no coração dessas pessoas. Porque o quanto o Senhor já falou comigo através das mídias, através de um post, e há pessoas ainda, Senhor, que se encontram sem forças para vir. Alcança, Senhor, capacita toda a liderança dessa igreja, os Moisés, os Arãos, meu Deus, e como ovelhas, Pai, e como ovelhas, que possamos ser ovelhas, Senhor, obedientes e não murmuradoras, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos e te agradecemos, amém, e graças a Deus.